Boa noite, irmãos. Que privilégio para nós retornarmos aqui, nessa ocasião em que a igreja está encerrando a sua campanha de missões nacionais. Nós temos estado um tempo lá em Guarapari. Eu achei interessante que, quando estava lá, o meu filho Marcos, que é pastor em Jardim Camburi, me convidou para pregar. Eu aceitei o desafio. Uma igreja com quase 2.500 membros, é um centro de celebrações. Mas eu fui. Eu prego para 2 pessoas, para 20, para 30, para quantos, né? Pregar a palavra, falar de Jesus, é um privilégio. E aquela igreja, pastor Carlos, ela foi pastoreada pelo pastor Juarez. Eu pensei, Juarez, Jopensil. E não é novidade, porque lá em Vitória tem um outro pastor que tem um nome também meio engraçado. E um dia eu estava na porta do banco do Bradesco e escutei assim, pastor Jopensil, que eu olhei, era o pastor Placindino. Eu falei, gente, mas por que tem que colocar nome difícil e engraçado em pastor, né? Em pastor. Mas, obrigado pelo privilégio, pastor Carlos, de estarmos aqui nessa noite. E para falar desse tema, Jesus Transforma, que é um tema muito bem escolhido por Missões Nacionais esse ano de 2024. E eu escolhi o texto de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, onde está escrito o seguinte: e ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, enchei d'água essas talhas. E encheram-nos até em cima, e disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que Deus nos abençoe na leitura de sua eterna, inspirada e inspiradora palavra. O texto lido mesmo, não aparece o verbo transformar, mas está implícito aqui a transformação que Jesus operou em transformar água em vinho. E é interessante o evangelista João dizer aqui que Jesus principiou assim os seus sinais, na verdade, os milagres. Mas qual é a diferença entre sinais e milagres? Os sinais apontam para algo maior, para a divindade, para a glória de Deus. Os milagres são para benefício do homem. E essa não foi a primeira vez que Jesus operou uma transformação, porque ele, mais tarde,
operou uma transformação capaz de pegar 5 pães e 2 peixes e transformar em cestos de pães capazes de alimentar pelo menos 5.000 pessoas, diz a Bíblia, fora mulheres e crianças. Então, acredita-se que deve ter umas 15.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos, um para cada mês. Mas antes de ser o Deus encarnado, quando era ainda o Verbo, né, em ação, Jesus, na pessoa de Deus, ele transformou um pouco de azeite o suficiente para alimentar a viúva, seu filho e toda a vizinhança. Mas não foi só isso. Jesus, na pessoa de Deus, o Verbo ainda não encarnado, transformou Moisés do palácio para viver no deserto por 40 anos, mas Moisés ter o privilégio de falar com Deus cara a cara. Como é que pode um homem abandonar um palácio para viver no deserto? Mas é a questão da transformação. E a transformação no deserto? Quantas transformações, quantos milagres Deus operou. E Jesus estava lá, era o Verbo em ação. Pois bem, eu quero nesta noite dizer para você que Jesus transforma mesmo. A primeira coisa é que Jesus transforma trevas em luz. Gostei de ver aqui, cantando há pouco, né? Ele é capaz de incendiar. Jesus está atrás de pessoas que caminham nas trevas do pecado e transformar essas pessoas em luz suficiente, bastante, para que elas não tropecem e não caiam de vez. E essa, meus irmãos, foi a experiência de Joaquim dos Santos Figueiredo, que vivia infeliz, triste, decepcionado com a vida, e tudo que fazia só dava errado. E ele foi transformado pelo poder maravilhoso de Jesus, e logo que se converteu, ele fez essa canção. Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e sem fé no coração. Como é triste andar em trevas, sem a luz do Salvador. Bela é a vida, mais a vida transformada pelo amor. Agora convertido, nascido de novo, como nova criatura, feliz da vida, ele podia cantar como Júdice Vandervet, que compôs o hino 403, que diz assim: perdido andei na escuridão, cante comigo, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou da sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, em Cristo me salvou. Mas o que mais Jesus transforma, além de água em vinho, trevas em luz? Jesus transforma cegueira em visão clara. E quando estava no meio das multidões que o seguiam,
Jesus foi capaz de transformar cegos a ponto de enxergarem o que estava diante delas, coisas que eles nunca tinham visto na vida. Como Bartimeu, por exemplo, cego, mas Jesus o curou e deu para ele o suficiente para ele enxergar. Meus irmãos, uma pessoa cega é muito triste, mas a pior cegueira é a cegueira espiritual. Essa é terrível, é terrível. E aí, era por exemplo, o apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo, era um religioso, zeloso, como ele diz, das boas obras, era muito religioso, mas rancoroso. Um homem rancoroso, um homem perseguidor dos crentes. Mas um dia ele foi alcançado pela luz do céu. E no chão, ele fez duas perguntas para Jesus. Quem és? E a segunda, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? São duas perguntas fundamentais para uma pessoa que quer ser feliz. E agora, convertido, ele podia dizer em 2 Coríntios 4:4, cuidado, Satanás, o Deus deste século, cega os entendimentos dos homens, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Mas não foi somente com Paulo. Aconteceu também com Christopher Wordsworth. Christopher era um homem incrédulo, duro de coração, cheio de cultura, mas infeliz, cego espiritualmente. Ele não tinha visão clara de Deus, nem do Evangelho, nem da graça de Deus, nem de Jesus na experiência diária. Mas de tanto ouvir sobre Jesus, sobre o Evangelho, ele se converteu, graças a Deus, foi transformado em uma nova criatura, e agora, ele convertido, pôde compor essa canção. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O que mais Jesus acabou de transformar, além de água em vinho, cegueira espiritual em visão clara do Evangelho. Jesus transforma a perdição em salvação plena. Aquele baixinho, aquele homem de pequena estatura, do nosso tamanho talvez, estava olhando você aqui na frente, você é baixinho igual a mim, né? Papai sempre dizia assim: os homens altos são extraordinários e os homens pequenos são ordinários. Mas isso não tem nada a ver. Mas ele um dia estava desejoso de ver Jesus, ávido por ver Jesus. Ele sabia que Jesus estava entrando na sua cidade, Jericó, a cidade das palmeiras. O que ele fez? Sendo de pequena estatura, ele arrumou um recurso. Subiu numa árvore para ver quem era Jesus. Era rico, bem situado na vida, economicamente. Talvez tivesse uma casa muito boa ali em Jericó. Mas talvez até
odiado pelos seus compatriotas judeus, porque ele era cobrador sendo judeu, cobrador de impostos para o Império Romano. Então, não era uma pessoa muito grata pelos seus patrícios. Mas, quando menos ele esperava, Jesus estava ao pé da árvore, falando o nome dele. Ele sabe o nome de todo mundo. Ele sabe o que acontece com cada um de nós. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desceu, levou Jesus para a casa dele. Por certo, foi aquela festa, aquele banquete, e Zaqueu estava feliz. E foi ali na casa de Zaqueu que Jesus disse: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E agora, confessando Jesus, ele podia até cantar como Salomão Ginsburg, que diz o seguinte: eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Tu me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. O que mais Jesus pode transformar, além de água em vinho, de trevas em luz, de cegueira em visão clara, de perdição em salvação? Jesus transforma também escravidão em liberdade plena. É só tomar conhecimento da verdade que Ele mesmo, que Ele transforma e torna uma nova realidade na vida. Diante dos religiosos da sua época, especialmente os fariseus, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade absoluta é o Senhor Jesus, que satisfaz todas as indagações, todos os questionamentos, todas as dúvidas, todos os problemas do homem. E em João 8,36, Jesus disse: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação espetacular aconteceu com uma jovem em Vitória no Espírito Santo. Há algum tempo passado, ela era viciada no cigarro, refém dessas cinzas que destroem o corpo, se facilitar até a alma. E ela resolveu atender o convite da sua mãe para ir à igreja, ali em Jardim Camburi, onde Marcos é pastor. Depois do culto, ela apertou a mão do pastor e disse assim: pastor, ore por mim, para que eu seja liberto do cigarro. O pastor falou assim: eu vou orar, mas você vai parar mesmo? Ela disse: ô pastor, em nome de Jesus. E foi para casa. A carteira de cigarro estava lá. E foi uma noite de batalha, uma noite de guerra, uma noite em que havia
um tete-a-tete entre ela e o cigarro, entre Jesus e Satanás. No outro dia cedo, ela pegou a carteira de cigarro e disse: carteira de cigarro, você perdeu. Jesus venceu. Jesus venceu. Foi batizado e está lá, servindo a Deus na primeira igreja batista em Jardim Camburi. E agora o desejo dela não era mais cigarro. Transformada, era servir, amar e seguir o Senhor Jesus Cristo. O que mais Jesus transforma, além de água, em vinho de primeira qualidade, de trevas em luz, de cegueira em visão clara, de perdição em salvação, de escravidão em liberdade plena. Para terminar, Jesus transforma morte em vida. Morte em vida. Transforma a morte em vida. As irmãs Marta e Maria foram abaladas pela morte do seu irmão Lázaro. Para Jesus, Lázaro estava apenas dormindo. E quando ele recebeu o recado, ele continuou lá mais uns dias. E quando ele veio para Betânia para ver o seu amigo Lázaro, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Diz a Bíblia que ele já estava cheirando mal. Cheirando mal. Mas isso não é problema para Jesus. Ele pode transformar alguma coisa que está cheirando mal em perfume precioso. Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, diz: vocês são o perfume de Cristo. Vocês estão exalando o perfume de Cristo. E aí ressuscitou a Lázaro. Lázaro teve uma nova vida. Ele transformou a vida de Lázaro. Mas, meus irmãos, meus amigos, há quantas pessoas que estavam mortas espiritualmente, Jesus transformou em vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida. Como os cristãos de Éfeso, Paulo escreveu dizendo o seguinte: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, que pela graça fomos salvos, e ainda nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Jesus tem o poder para ressuscitar mortos. Creia, meu amigo, meu prezado visitante, que aquilo que foi morto nas mãos de Jesus pode voltar a ter vida. Ele tem planos maiores para todos nós, planos que nunca poderão ser frustrados ou enterrados. Não enterre o que Jesus determinou que deve viver. Não desista. Não desista. Vá em frente, que Jesus tem bênçãos para a sua vida. Eu estava no dia 23 de setembro, o penúltimo domingo de setembro, assentado lá num dos bancos da primeira igreja, e ouvi o testemunho de uma irmã. Os irmãos que foram da primeira igreja sabem, irmã Maria, esposa do irmão Menezes. Que testemunho! Isso é transformação. A irmã Maria foi lá na frente e disse: olha, eu vou dar meu testemunho aqui. Eu iniciei a minha vida casada com o Menezes e era briga todo dia, porque eu era de uma igreja e ele de outra. Ele queria que eu fosse para a igreja dele, mas eu não queria. E aí ela disse assim: olha, as brigas já estão feias que de vez em quando a gente saía nos tapas. O negócio era feio. Mas um dia Menezes deu a Bíblia para ela e disse: você precisa ler a Bíblia. Não basta a igreja, você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Porque a Bíblia, ela impacta, ela revela. A Bíblia traz
é como uma espada de dois gumes, é impressionante. Ele então, contrariado, começou a ler a Bíblia. E um dia falou: Menezes, eu quero ir à igreja com você. E foi. E lá aconteceu a decisão dela. Retornando, continuou lendo a Bíblia, se converteu de verdade. E um dia ela deu uma Bíblia para a irmã dela. E a irmã dela lia a Bíblia às escondidas. Mas a mãe chegou e disse: você não precisa esconder a Bíblia, não. Que se for para você ficar igual a Maria, você pode continuar lendo. Ela se converteu, foi transformada pelo poder do Evangelho. Um dia, disse a irmã Maria, caiu um prato no chão, a hora do jantar. E aí meu filho disse: ué, mãe, a senhora não vai xingar mais não? Ih, meu filho, eu agora sou outra. Vou xingar mais não. Agora sou uma nova criatura. Foi transformada pelo poder do Evangelho. Dali por diante, o casamento tomou um novo rumo. As brigas mais acirradas cessaram. A paz passou a tomar conta daquela casa, daquele lar, e permaneceu casada com o irmão Menezes por mais de 50 anos. E hoje está lá. Um dia você chama ela aqui para dar o testemunho, vocês vão ver o que Jesus é capaz de fazer. Isso aí eu vi com meus olhos, ela contando essa experiência. Meus irmãos, meus amigos, apesar dos grandes feitos de Deus, nesse misterioso, estrondoso e extraordinário universo, até a preservação de tudo que existe no céu e na terra e nos oceanos, o maior milagre consiste em transformar vidas, em tirar a pessoa da lama, do lamaçal do pecado e colocar num ambiente limpo, perfumado, capaz de levar a pessoa a estar pronta para servir a Deus. E esse é o grande propósito do nosso Salvador. Jesus é o maior agente de transformação de vidas que eu conheço e que você conhece. Não há vaso quebrado que ele não possa consertar e dar um novo sentido. Ele faz tudo novo. Ele transforma coisas velhas em imprestáveis e prontas para serem usadas. Ele transforma ovelhas impastoreáveis em úteis para o serviço do reino de Deus, para dizerem como Paulo: em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça, do Evangelho da graça, conforme ele mesmo declara em Atos capítulo 20, verso 24. Transformar vidas. É isso que Jesus quer fazer com você. Então, faz uma coisa boa. Você que fez tanta coisa errada na vida, faz uma coisa boa. Deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus transformar a sua vida antes que seja tarde demais. Como diz o hino que nós cantamos no Cantor Cristão: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que já foram transformadas pelo poder de Jesus? Deus abençoe. Quantas pessoas ainda não foram transformadas, que querem ser transformadas, querem dizer como Paulo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer da minha vida? Quantas pessoas estão aqui que não foram transformadas, mas querem ser transformadas, quer viver um novo? Olha, transformar água em vinho, aquilo ali foi um sinal fora do comum.
Porque, meus irmãos, meus amigos, um vinho leva de 6 meses para frente para ser produzido. Jesus produziu aquilo assim, ó, não abrir e fechar os olhos. Que sinal! E que milagre! Que salvou o casamento de uma situação dramática e dolorosa. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Mas quantos estão aqui que querem ser transformados por Jesus, querem viver o novo, querem sair por aquela porta e dizer: eu jamais serei o mesmo. Quantos querem? Levanta a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Firma essa decisão. Se o barro pudesse falar e dissesse assim: eu não vou para as mãos do oleiro, continuaria sendo barro, para ser pisado, para feder, para cheirar mal. Mas o barro, sem dizer nada, foi para as mãos do oleiro e foi transformado em vaso útil e lindo para ser usado. Se você então esse vaso. Amém? Deus abençoe. Obrigado.